Olá, vamos para mais um E-News, tratando especificamente o nosso tema por dentro do novo Código de Ética da Enfermagem e dar início a partir do artigo, aliás, iniciando com o artigo 13, porque no nosso programa passado nós tratamos aí do artigo 12. Portanto, hoje nós iniciaremos com o artigo 13. O Código de Enfermagem, o novo Código de Enfermagem, que entrou em vigor recentemente, a gente começou a discutir esse novo código e fazer comentário artigo a artigo, né? A pretensão é que nós cheguemos ao final, lá pelos 100 e tantos artigos que tem esse código. Inicialmente, nós fizemos análise já da psicologia, fizemos análise dos primeiros artigos, né? Fizemos análise dos artigos seguintes e vamos continuar nessa constante análise, porque isso, de certa forma, para nós é importante, porque nós vamos estar aí cada dia mais nos familiarizando com o novo código. E hoje nós vamos iniciar com o artigo 13, que é um artigo, acho que muito pertinente para o momento. Pertinente porque eu reputo importante, na cidade de Patos, aqui no sertão da Paraíba, nós estamos acompanhando a greve lá dos profissionais de enfermagem. A greve que se arrasta aí por 18, 19 dias, e recentemente nós tivemos aí a Justiça decretou e declarou legal a greve, né? Declarou a legalidade da greve, e essa semana nós fomos surpreendidos com a chefe do gabinete, inclusive saiu nos portais aí, no Patos Online, em outros portais de notícias do sertão, a chefe de gabinete do prefeito chamou os profissionais de imundícia. Acho que foi um momento muito infeliz dessa chefe de gabinete em tratar com esse desdém os profissionais de enfermagem. Então, para nós, nós emitimos uma nota de repúdio, né? Nós repudiamos veementemente essa atitude dessa secretária, que nós entendemos que essa atitude não diz ou não condiz com a ética dos profissionais de enfermagem. E aí é justamente o artigo 13 que nós iniciamos hoje, dizendo assim, que é suspender as atividades, seja atividades individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional, ou quando esse local desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito, por meio de correio eletrônico, à instituição e ao Conselho de Enfermagem. Então aqui a gente tem uma situação em que quando o local não oferece condições seguras para o exercício profissional, seja que condições tenha sido, seja as condições físicas, sejam condições biológicas, né? O risco biológico que tiver alto, no risco biológico, nós estamos no Abril Verde, no mês que a gente trata especificamente da segurança do trabalho. E aí aqui a nossa colega Leide Jano, lá de Alagoas, muito obrigado pela sua participação, dizendo aqui o meu repúdio a essa chefe de gabinete. Todos nós, Leide Jano, repudiamos, e agradecendo também a sua menção de apoio, tá? Infelizmente foi uma atitude indigna e equivocada dessa chefe de gabinete. E aí, voltando ao artigo 13, né? O trabalhador ele pode suspender essas atividades, né? Suspender suas atividades laborais, contanto, ele tem que comunicar à instituição essa suspensão, comunicar que vai suspender as atividades, tão logo identifique essa situação de insegurança, ele comunica à instituição e em seguida ele comunica também ao Conselho de Enfermagem. E essa comunicação, o próprio código traz uma inovação, que é
a inovação da utilização das novas tecnologias de informação, que é o meio eletrônico de informação. Uma outra situação que esse artigo traz aí, que é a questão de urgência e emergência. Em caso de urgência e emergência, ele de certa forma se obriga a continuar nesse espaço e a trabalhar mesmo com risco, uma vez que essa situação ela desautoriza o próprio artigo, já traz isso, né? Salvadas as situações de urgência e emergência. Então o próprio artigo já traz aí uma ressalva que em caso de urgência e emergência, em situações inóspitas, em situações onde não se tenha como fazer o controle dos riscos, e aí o profissional teria que de fato trabalhar neste ambiente. O artigo 14, ele diz que aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar, documentar o cuidado à pessoa, à família e à coletividade. Esse artigo ele remete muito à atividade mais específica do enfermeiro, né? Que é a atividade de planejamento, a atividade de implementação desse planejamento, a atividade de avaliação e a atividade de documentar, que é fazer o registro das atividades de enfermagem. Embora em determinado momento as atividades sejam compartilhadas com técnicos e auxiliares, mas o que a gente nota é que, de fato, essa atividade é uma atividade precípua dos enfermeiros, né? Então aí a gente tem aí a questão de aplicação e de implementação do planejamento, da avaliação do processo de enfermagem. O artigo 15 vai também diretamente ligado à questão do enfermeiro, que é exercer cargo de direção, gestão e coordenação no âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou indiretamente relacionada com o exercício profissional de enfermagem. Então aqui nós temos que, de fato, fazer uma separação. No que concerne especificamente os enfermeiros, são aqueles cargos em que diz respeito especificamente à atividade de enfermagem, esse é privativo dos enfermeiros, gestão, responsabilidade técnica, coordenação de enfermagem, cargos, né, de coordenação de cursos de enfermagem, são atividades de gestão especificamente do enfermeiro. Portanto, essas são privativas, já conforme preceitua a Lei 7498. Tá? Então, aqui está resguardado o direito dele de exercer essas funções. No entanto, outras atividades que não são atividades específicas de enfermeiro vai poder ser exercido pela demais categoria. Por exemplo, uma secretaria de saúde, uma direção de um hospital, uma direção de um posto de saúde ou de uma unidade mista, desde que as equipes, que a enfermagem seja coordenada pelo enfermeiro, desde que o médico seja coordenado pelo médico, farmacêutico e assim sucessivamente. Aqui está se falando especificamente de unidade de gestão. Então, o profissional de enfermagem, seja qual seja ele, dependendo do seu grau hierárquico, dependendo da atividade que vai ser desenvolvida, ele tem o direito de exercer a atividade de gestão. E mais uma vez a gente volta a dizer que a Lei 7498 já especifica quais são as atividades de gestão de exclusividade dos enfermeiros, né, já traz lá resguardado, fazendo essa reserva de mercado especificamente para eles. Nas demais atividades, os técnicos e auxiliares vão poder participar dessas atividades de gestão e ninguém vai poder impedi-los, porque o próprio Código de Ética já assegura a eles esse direito. O artigo 16 diz que o profissional deve conhecer a atividade de ensino, pesquisa e extensão que envolva pessoas ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. Mais uma vez aqui a gente vê muito direcionado esse artigo também, mais direcionado para a atividade do enfermeiro, né? O técnico e auxiliar não vai estar muito ligado aí ao ensino, à pesquisa e à extensão, que forma o tripé do ensino universitário, e formando esse tripé do ensino universitário não diz respeito à atividade especificamente dos técnicos auxiliares de enfermagem, está mais voltado para o enfermeiro. E aqui a gente já sauda todos os enfermeiros no nome da doutora e professora Clarice Tama, lá de Salvador, Bahia, que nos brinda aqui com sua participação e
diz assim: conhecer o novo Código de Ética é fundamental para a atuação profissional. Conhecimento faz a diferença. Não existe empoderamento profissional sem conhecimento. Parabéns aí pela participação, né? A gente nota aí que na verdade, é isso que nós estamos tentando fazer, tentando distribuir esse conhecimento, deixando disseminar esse conhecimento de forma que os profissionais de enfermagem, sobretudo aqueles profissionais de nível médio, que tenham a dificuldade de maior acesso à leitura por conta da sua carga de trabalho, tem dificuldade de acesso, de participar de eventos, né, porque às vezes tem um custo maior e o poder aquisitivo, às vezes, a gente sabe que é menor em razão da má distribuição de renda que existe no país. Aqui a gente está trabalhando com exclusividade a questão do Código de Ética de Enfermagem. Lembrando aos profissionais aqui da Paraíba que recentemente a doutora Samira, a doutora Samira, atual secretária do Conselho Regional de Enfermagem, fez recentemente, inclusive, uma discussão sobre o novo Código de Ética em Campina Grande, a qual nós parabenizamos todos os componentes do Conselho de Enfermagem. O artigo 17, nós vamos lá no artigo 17, ele diz que realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente. Bom, aí cada atividade dessa tem os pré-requisitos já definidos pela própria instituição que vai ofertar. Por exemplo, participar de uma pesquisa que inclua seres humanos, você precisa, de certa forma, ter ali um cadastro no Conselho Nacional de Ética, você precisa de toda uma estrutura, né? Então, mas o código está dizendo que o profissional de enfermagem pode participar, né? É um direito que ele tem, nós estamos ainda no capítulo dos direitos, é um direito que ele tem de participar, ou seja, ninguém vai poder impedir a sua participação. O que ele precisa observar é tão somente a legislação vigente. O que é que a legislação orienta a ser feito, tá? Então, respeitando isso, ele vai poder participar de todas as atividades. O artigo 18 ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica. Então, isso é de fundamental importância. Muitas vezes nós, técnicos e auxiliares de enfermagem, participamos de algumas atividades de pesquisa, contribuímos, mas muitas das vezes o nosso nome não aparece nessa pesquisa como coadjuvante, né? Isso acontece também com mais dificuldade nos enfermeiros, mas há uma possibilidade de o cara participar de uma obra coletiva e nessa obra coletiva o nome dele não está presente. Então, o Código de Ética de Enfermagem, ele dá essa autorização, né? E ele garante, enquanto direito, que esse profissional possa, de fato, participar dessas atividades, né? E ter o reconhecimento pela sua participação. Nós, por exemplo, participamos, eu digo nós, me refiro especificamente a mim, participamos de um trabalho, né, que foi um trabalho sobre feridas de ostomia, e tem lá um capítulo em que nós tivemos uma parceria, né, com a enfermeira, e temos lá uma participação importante sobre, inclusive, a responsabilidade civil dos profissionais de enfermagem na feitura dos curativos, durante o curativo. Tá? Uma discussão importante, interessante, e a gente levou para um capítulo no livro sobre feridas, tratamento de feridas e ostomia, né, que foi produzido pelo Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Nós temos ainda aí o artigo 19, certo? O artigo 19, utilizar-se de veículo de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre o assunto de competência ou divulgar eventos com a finalidade educativa e de interesse social. E aqui está o exemplo mais claro disso que nós estamos fazendo. Nós estamos utilizando o meio midiático, que é uma rede social, e nós estamos usando neste momento a rede chamada Facebook, e fazendo aqui uma transmissão direta, discutindo um assunto, né, que é o Código de Ética por dentro do Código de Ética. Então nós estamos fazendo uso desse direito que o Código de Ética estabelece. É possível que alguém questione esse direito e etc. Mas aqui também está expresso também
a chamada liberdade de expressão, né, que é aquela prevista pela Constituição Federal de 1888, né, que a pessoa pode se expressar, desde que seja responsável, desde que é vedado o anonimato. Então, todo mundo sabe quem é Edson Gomes, quem sabe quem é o professor Edson Gomes, todo mundo sabe quem é seu canal, portanto não há anonimato aqui e nem o assunto é um assunto indecoroso. Então, nós estamos fazendo uso exatamente desse artigo 19, né, utilizado de veículos de comunicação. Nós temos um programa de rádio, por exemplo, aos sábados de 6 às 8 da manhã, né, que faz referência a isso. Existe um programa numa rádio também, na 104.9, Cruz das Armas, que pertence ao Dr. Ronaldo, aos sábados, das 13 às 14 horas, um programa também voltado para a enfermagem. Então, ele também está fazendo uso desse mesmo artigo, desse artigo 19, que é fazer uso das mídias, das redes sociais, dos veículos de comunicação e de qualquer meio eletrônico para conceder entrevista, ministrar curso, palestra, conferência sobre assuntos de sua competência. Tá? Então aqui a gente está fazendo justamente essa difusão do Código de Ética. O artigo 20 diz que o profissional de enfermagem tem o direito de anunciar a prestação de serviço para os quais detém habilidade e competência técnica, científica e legais. É importante aqui observar que mesmo tendo essa autorização de anúncio, é preciso entrar aí nas regras da propaganda, nas regras que determinam como se fazer propaganda, onde se fazer o veículo, enfim. Tem uma série de outros elementos, mas de toda sorte, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem autoriza o profissional de enfermagem, e aí está bem explícito no artigo 20, a anunciar a prestação de serviço para os quais detenha habilidade. Então, um enfermeiro, por exemplo, que é acupunturista, está autorizado, né, o enfermeiro que tenha uma outra especialidade, especialista, por exemplo, em feridas e ostomia, ele está autorizado a fazer a propaganda do seu serviço e do seu consultório, uma vez que nós temos, inclusive, por exemplo, nós temos inclusive palestras sobre, aqui nos canais sobre empreendedorismo da enfermagem, e aí tem os chamados consultórios de enfermagem, que recentemente saiu uma resolução regulamentando esses consultórios de enfermagem. Então, esse enfermeiro que tem esse consultório de enfermagem, esse técnico de enfermagem que tem um consultório de enfermagem, ele vai poder, por exemplo, fazer anúncio, né, da prestação desse serviço à comunidade, utilizando aí as redes sociais, meios de comunicação e etc. Bastando tão somente obedecer às regras gerais que existem em outras legislações ou nas legislações extravagantes que eu digo é o Código de Ética Profissional. O artigo 21, né, a gente viu muito aí em determinado momento as pessoas sendo filmadas, fotografadas, e aí o artigo 21 traz um elemento importante, que é um direito do profissional de enfermagem, em qualquer das circunstâncias, negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de sua atividade profissional. Então, seja qual seja a situação que ele seja encontrado, ele pode negar-se, ele deve se negar-se, é um direito que ele tem, inclusive, do Código de Ética, lhes garante esse direito. Por exemplo, nós podemos estar realizando uma atividade e chega o Conselho de Enfermagem, por exemplo, um departamento de fiscalização, e resolve fotografar quem está fazendo a atividade. Então, nesse momento, o profissional pode se recusar a ser fotografado. Você fotografa o ambiente, mas eu não estou disposto a me fotografar. É um direito que o Código de Enfermagem assiste a ele, e esse direito é um direito, inclusive, resguardado na Constituição Brasileira de 1988, que é o direito de imagem, tá? É o direito de imagem que está resguardado na Constituição de 1988, e aí transformou-se também em direito dos profissionais de enfermagem. Então, se alguém fotografa essa pessoa, a pessoa pode entrar com ação contra o Conselho de Enfermagem, contra o Departamento de Fiscalização, contra quem fez a filmagem, contra quem fez a fotografia e as publicou, e aí cobrar uma indenização por dano. O artigo 22 diz que pode
ou garante que o profissional de enfermagem pode recusar-se a executar atividade que não seja de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereça segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, aqui, necessariamente, o profissional ele tem que fazer uma avaliação prévia da atividade que ele vai realizar e, depois dessa avaliação prévia, ele mensurar se a competência dele atinge essa atividade ou não. E que competência é essa? É a competência técnica. Por exemplo, fazer uma sondagem vesical, um cateterismo vesical, por exemplo, é uma atividade do enfermeiro, tá? É atividade do enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem não tem competência técnico-científica para realizar essa atividade. Então, no momento em que ele é determinado a realizar essa atividade, no momento que uma coordenação, que um chefe, ou que alguém determina que ele realize essa atividade, ele está cobertado pelo Código de Ética em se recusar a fazer essa atividade, porque não é de sua competência técnico-científica. Então é bem interessante que a gente compreenda isso, porque tem companheiros aí, companheiras, né, em diversas localidades do estado da Paraíba, fazendo, por exemplo, transporte de pacientes. O transporte de paciente em quaisquer das ambulâncias, e aí eu não vou discutir tipo de ambulância, só apenas dizer isso, em qualquer das ambulâncias, é competência do enfermeiro. Tá? Se é competência exclusiva do enfermeiro, competência reservada do enfermeiro, técnicos e auxiliares não têm competência técnico-científica para realizar essa atividade. Então é bem importante que ele saiba isso, e ele tem o direito de se recusar a realizar a atividade. Então, se alguém deseja que ele de fato vá fazer isso sob o crivo do manto, né, sob o crivo da obrigatoriedade, e aí ele vai ter que mensurar qual legislação que ele vai desobedecer, a legislação da instituição, a legislação de enfermagem, alguém deverá determinar essa ordem por escrito. Ou ele deve solicitar essa ordem por escrito, uma vez que, assim sendo, ele vai estar se resguardando de um futuro processo ético administrativo. E por fim, na relação de direitos, nós vamos para o artigo 23, que é requerer junto ao gestor a quebra de vínculo de relação profissional, usuário, quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência da enfermagem. Então aqui tem uma série de elementos nesse artigo que é importante a gente discutir. Primeiro, ele tem o direito de requerer. Qualquer pessoa tem o direito de requerer. Nesse caso especificamente, ele tem o direito de requerer a quebra do vínculo, né? A quebra do vínculo profissional. Então, trabalha para um hospital. Então, ele tem o direito de requerer a quebra desse vínculo. Olha, não quero mais trabalhar com isso nesse hospital. Ele trabalha numa home care. Você diz, eu não quero mais trabalhar nessa home care. Solicito que seja desfeito esse vínculo, que é o vínculo empregatício e o distrato de trabalho, para usar o nome técnico bonito aí do direito, que é o chamado distrato. Nós temos os contratos e, ao contrário disso, seria o distrato. Então, é um direito que ele tem de destratar, fazer o distrato do contrato de trabalho. Para tanto, o próprio artigo diz, quando houver risco com a sua integridade física e moral, e aí ele tem que fazer isso e tem que comunicar ao Corém e assegurar a continuidade da assistência de enfermagem. Simplesmente ele não pode deixar e ir embora, a menos que a coisa tenha tido de fato uma gravidade, né, tenha sido muita gravidade. Por exemplo, uma agressão física. Diante de uma agressão física, um técnico de enfermagem e enfermeiro que está trabalhando numa residência, num home care, por exemplo, e sofre uma agressão física de um dos parentes, do filho do usuário, do irmão do usuário, da esposa do usuário, né? Sofre essa agressão, não existe aqui qualquer viabilidade, qualquer possibilidade de garantir a continuidade da assistência. Até porque, diante da agressão física, a primeira situação que você tem é sair correndo, fugindo, para se livrar dessa agressão física, né? Então,
assim, a gente já de imediato não vai haver essa possibilidade, inclusive, de fazer um requerimento solicitando que seja feito a quebra desse contrato. Então, a primeira coisa que o profissional tem que fazer é tentar sair, tentar fugir daquela agressão física. E o primeiro momento seguinte é comparecer à delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Fazendo esse boletim de ocorrência, ele vai até a empresa que presta o serviço, a qual ele está afiliado. Se não tiver afiliado, se for freelance, ele vai simplesmente com esse boletim de ocorrência oficiar o Conselho de Enfermagem, para que o Conselho de Enfermagem tome ciência do fato. E se for a empresa, para que a empresa tome ciência do fato. Nos dois casos, tanto a empresa como se ele for freelance, ele vai ter que comunicar ao Conselho de Enfermagem. Tá? Então, com o artigo 23, nós encerramos o rol de direitos previsto nesse novo Código de Enfermagem, né? E o nosso próximo encontro nós vamos discutir a questão, já no capítulo 2, a questão dos deveres que os profissionais de enfermagem. Nós vimos o rol de direitos, nós vimos o preâmbulo, vimos a questão dos princípios, da principiologia, da principiologia que orienta a enfermagem. Nós vimos os direitos do artigo 1 ao 23 e o nosso próximo encontro nós vamos estar iniciando os deveres. A todos, meu abraço, vai ficar aí no Enfermagem News, na página do professor Edson Gomes e no canal do professor Edson Gomes no YouTube, e que o grande arquiteto do universo nos abençoe.